agora eu vou continuar falando de outras exceções, tá? Vocês vão ver que tem bastante exceção. Eu vou falar de algumas, tá? Ainda tem outras, mas eu vou falar de algumas não vou entrar em muitos detalhes, porque quando eu chegar a hora certa de eu vou falar desses verbos num contexto melhor, né? Aí eu vou voltar nesse assunto, tá? Mas eu vou dar uma lista aqui das exceções para vocês terem isso em mente, que existem essas exceções, tá? Aqui eu coloquei 3 porque a gente já viu as duas outras exceções, que eram o hadá e o idá, né? Que tá no vídeo anterior. 맵다, 덥다, 춥다 e outros parecidos, né? Parecidos porque eles têm esse Pzinho aqui embaixo, né? O patim piup, é o P, né? Todos eles têm aqui embaixo. Então, o patim P sai e entra o. O. Como assim, né? Então, vamos ver. 맵다. 맵다 significa estar apimentado, uma comida apimentada. 맵다, sai fora o tá, fica 맵, né? Só que o P também cai fora. Fica só me, né? Como falei aqui, ó. Patim, piup, sai. Me, fica só me e ganha o. E entra o o, né? Então, me, woyo, me, woyo. Tá? Me, woyo, então, é a conjugação de 맵다. O que acontece, então? Cai fora o P e entra o O. 워요, 매워요, 매워요 está apimentado. 너무 매워요. 김치가 너무 매워요. Aqui então tem 덥다. 덥다, ser ou estar quente. 덥, saiu tá, vira só 더, porque sai também o P. 더워요, 더워요. 오늘 너무 더워요. Quarta exceção. 뜯다, 묻다, 걷다. São verbos desse jeito, né? Não são todos, mas eu listei algumas aqui. O patim T se transforma em R, em dir. Então, tutá, o que acontece? Ele vai perder o Tzinho aqui embaixo, o tigut, e vai virar rir, vai virar R. Então, tutá não vai ficar tudoyo, né? Ficaria tudoyo, mas ele vai perder esse T e vai virar R. Turoyo, turoyo, tá? Então, 들어요, eu ouço, né? Ele ouve. 묻다, perguntar. Então, 묻다, como acontece aqui no tutá, mesma coisa. 티귿 vai embora, entra o rir. 물어요, 물어요, eu pergunto. 물어요, tá? Outra regra é 아프다, 예쁘다 e outros parecidos. Parecido porque tem a raiz terminada em ı. Isso aqui não é um risquinho, tá? É a vogal ı mesmo. E tem mais de 2 sílabas. Quando 2 sílabas, eu digo o verbo inteiro, tá? Tem mais de 2, porque se você for ver, tem outro verbo que termina em ı, que a gente viu lá como uma regra normal, que entrava naquela segunda regra, que é o 쓰다. 쓰다, ele vira sóio, tá? O que acontece? Ele perde esse ı e vira o, ele só ganha o o. Sóio, né? Mas nesses casos, quando tem mais de 2 sílabas, acontece algo diferente. O que vai acontecer é, por exemplo, 아프다, que significa doer ou estar doente. A gente tem que olhar a penúltima sílaba, a penúltima, né? Ou seja, uma antes dessa que a gente sempre olha, né? A penúltima para saber se ganha A ou O, para saber se entra na regra 1 ou regra 2, tá? Então, 아프다, a gente vai ter que olhar o A. A penúltima sílaba, né? Esse A, ele tem A ou O, né? Ele tem A. Então, ele entra na regra 1. 아프다, o que vai acontecer? O 아프 vai virar 아파. 아프 vai virar 아파. Ele ganha A. Ele entra na regra 1, porque a penúltima sílaba, anterior a essa que a gente sempre está olhando, tem um A. Deu para entender? 아프다 vai virar 아파요. E 예쁘다, que é ser, estar bonita, 예쁘다, a penúltima sílaba, né, essa primeira, ela não tem A nem O. Então, ela não entra na regra 1, ela entra na regra 2, né? Porque são todas as outras vogais, né? Ele tem ye, né? Ele não tem A nem O. Então, ele vai entrar na regra 2. Então, 예쁘다 vai virar 예뻐요, 예뻐요, né? Ele vai perder o 으, vai virar 예뻐요, vai ganhar o O, tá? Porque é da regra 2. É um pouquinho complicado no início, mas depois vocês vão escutando essas palavras, vocês vão
internalizando elas. Vocês vão ver que é muito estranho ouvir apoio, por exemplo, ou 예쁘다, 예뻐요, não sei nem falar. 예뻐요 não existe. 예뻐요, 예뻐, né? 예뻐요. 아프다, 아파요. Continuando, a gente tem 다르다, 흐르다 e outros verbos parecidos. A raiz termina em 르, 르. E igual ao outro lá, ele tem mais duas sílabas, né? Então são no mínimo 3 sílabas. Vai depender da penúltima sílaba também, né? Para saber se ganha A ou O. 다르다. O que vai acontecer aqui vai ser um pouco diferente, né? O que vai acontecer? 다르다 é ser ou estar diferente, tá? 다르다. O que acontece? A gente vai olhar a penúltima sílaba também. Penúltima sílaba tem A ou O. Então entra na regra 1. 다르다. O que vai acontecer? Como ele tem 르, ele vai dobrar esse R. Então, em vez de 다르다, vai virar 달라요. Ele vai ganhar um R que vai entrar aqui embaixo do tá e depois vai ganhar um rá. Porque o 르 vai virar A, porque ele ganhou o A da regra 1, tá? Então, 다르다, 달라요. 다르다, 달라요. 흐르다, que é fluir, ele não tem A nem O aqui na primeira sílaba, né? A penúltima sílaba não tem A nem O, então entra na regra 2. A regra 2 é ganhar O, né? Ele ganha um O. Então, 흐르다 vai ficar 흘러, 흘러, né? Vai ganhar um R aqui embaixo. E o 르 vai virar 르어, ró, tá? Ró. Então, 흘러요, 흘러요. Então, fluir, né? O rio flui, por exemplo, né? Ou as águas fluem, tá? 흐르다, 흘러요. Aqui tem mais exercícios para vocês. Pausem essa tela, façam esses exercícios e depois confiram a resposta daqui 5 segundos nesse vídeo. Tem mais um exercício que eu vou deixar igual da aula passada. São só 8 frases que vocês vão ter que decifrar, tentar entender o que está escrito, tá? Ver que tem alguns verbos que eu não falei aqui, mas estão aqui na lista de exercícios, tá? Com a tradução. Então, entendam a frase, vejam que também tem algumas partículas, tá? Tem, de novo, ó, 르, tem ga, 는, tá? E tem advérbios, tem várias coisas. Tentem entender pelo contexto e procurem no dicionário o que não entenderem. E aí, o que vocês acharam? Muito difícil? De uma maneira geral, tentem ficar com essas regras na cabeça, né? Pelo menos identificar, saber que elas existem, tá? E identificar elas quando for o momento delas aparecerem, tá? Então, se vocês baterem o olho nesses verbos, é capaz de vocês relembrarem, trazer na memória esse vídeo. Então, aproveitem, estudem bastante, façam essas frases que eu deixei para vocês, tá? É muito, muito útil, né? Ajuda bastante para vocês memorizarem as palavras e aprender por conta mesmo. Vocês vão procurar no dicionário palavras que não conhecem, procurar alguns verbos e entender com a cabecinha de vocês mesmo, tá? E não só ficar entendendo a partir do que eu falo, tá? Não aprender só de uma maneira passiva, tá? Eu quero que vocês ativamente busquem informações, encontrem no dicionário nessas palavras, conversem aqui nos comentários. Eu queria deixar um aviso também, porque não é toda semana que eu consigo postar. Como vocês já devem ter percebido, teve alguns fins de semana, alguns domingos que eu não consegui postar por falta de tempo mesmo, tá? Às vezes eu não tinha ainda o vídeo pronto, não sou daquelas pessoas super youtuber que já tem vídeo pronto pra meio ano pra frente, não tenho, tá? Eu faço aos poucos, faço quando dá, fim de semana, feriado. E eu mesmo que edito, tá? Então eu levo um tempo. Por isso que eu tô deixando os exercícios aí pra vocês irem fazendo um tempo de ausência minha. Então, bons estudos a vocês e topayo, 안녕!